crê, diga amém. Diga para quem está pertinho de você, pode aplaudir o Senhor. E diga para ele, você está no lugar certo, na hora certa. Fala para ele, com as pessoas certas. Diga para ele, quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Você crê nisso? Glória a Deus. Bom demais. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos capítulo 7. Que prazer estar aqui, amém, irmãos? Muito bom poder estar aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor Jesus. Se você não me conhece, não está perdendo muita coisa, amém? Deixa eu me apresentar, estou brincando. Meu nome é Vinícius, eu tenho 39 anos. Sou casado com a Virgínia que está aqui na frente. Somos pais da Valentina, aquela criança maravilhosa que estava aqui tocando terror no culto, amém? Agora ela está lá atrás, tocando terror lá atrás, amém? E somos casados há quase 7 anos. Eu sou um dos pastores de Lagoinha, Orlando. Já estou em Lagoinha há quase 21 anos. Estou em Lagoinha há 21 anos. E há 19 eu sou pastor, amém? Fui consagrado bem cedo. E temos servido ali na Lagoinha de Orlando. E eu gosto de falar que o mais importante sobre mim é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, amém, gente? Isso é o mais importante. E é um prazer poder estar aqui para servir você, trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer o pastor Lucas, a pastora Letícia. Também quero agradecer o Elvis, que é um amigo querido, pastor Elvis, que sempre nos recebe com tanto amor também na sua casa. Obrigado, muito obrigado, pastora Aline. Deus abençoe a todos, amém? Marcos capítulo 7, versículo 31 fala assim: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusessem as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. E então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro ele disse: Efatá, que significa abra-se. E com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. E Jesus ordenou a ele que não contasse nada a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Até o surdo ele faz ouvir, e ao mudo ele faz falar. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Eu falo com você nessa noite sobre o tema Efatá. Diga para quem está perto de você: Efatá. Efatá. Vamos orar antes de nós ouvirmos a palavra, amém, meus irmãos? Senhor, fala conosco aqui através da sua palavra. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que por meio das Sagradas Escrituras, por meio da unção do teu Espírito, ele possa, Senhor, ser um instrumento em tuas mãos, por misericórdia e graça, para falar ao coração do teu povo. É o que nós te pedimos juntos aqui, te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Não sei quantos de vocês viram, eu mostrei até para a Virgínia esse vídeo. Essa semana eu vi esse vídeo na rede social, de um bebê com alguns poucos meses, que ele nasceu com uma deficiência auditiva. E por causa disso ele não tinha ainda ouvido a voz da sua mãe. E aí os pais então procuraram um tratamento, e aquele neném recebe então um aparelho auditivo, e ele vai ouvir a voz da mãe pela primeira vez. Alguém viu esse vídeo aqui? Quem viu esse vídeo? Gente, esse vídeo é muito emocionante. Poucos meses de idade, quando ele ouve a voz da mãe pela primeira vez, ele fica emocionado. Os olhos daquele neném ficam lacrimejados, ele fica olhando para a mãe dele, e eu acho que ele nem consegue entender muito bem o que está acontecendo, mas ele fica emocionado de poder ouvir pela primeira vez a voz da sua mãe. Vocês estão comigo aqui? Você consegue entender o que é que o texto está falando? O texto diz que esse homem nunca tinha ouvido, e ele também não podia falar, mas por causa de um toque de Jesus,
ele foi conectado à realidade de uma forma como ele nunca havia experimentado antes. Amém, gente? Na verdade, eu posso dizer para você que essa cura, a cura desse homem, ela apresenta um pouco da realidade que o povo de Israel se encontrava naquele tempo em que Jesus apareceu. Ele veio à terra para cumprir a vontade do seu Pai. Um detalhe importante do livro de Marcos, na verdade, dos evangelhos, é que nenhum dos milagres é chamado apenas de milagres, eles são chamados de sinais, porque a intenção de Jesus não é apenas restaurar a saúde e a integridade física dos indivíduos, mas por meio daquilo que ele está fazendo, ele pretende apontar para uma realidade maior, para o avanço e para a manifestação do reino de Deus. Todo mundo comigo aqui? É assim que o evangelho de Marcos começa. Marcos começa dizendo que o evangelho que foi proclamado por Jesus Cristo tem as suas palavras nos profetas, e ele vai citar aqui 2 profetas. Ele cita um apenas, Marcos cita um, que é Isaías, mas quando você lê o texto, você descobre que aqui é um compilado de 2 profetas, Isaías e Miqueias, e ele diz que o Senhor havia de preparar o caminho para a aparição do próprio Deus. E a pergunta é, se Deus está aparecendo novamente, a pergunta é, quando é que ele foi perdido? Ou quando é que Deus se distanciou para que agora haja uma expectativa para a sua aparição? E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que a presença de Deus foi perdida por esse povo quando eles se afastaram de Deus. E é interessante que se você ler Isaías capítulo 6, que é um texto muito conhecido de todos nós, que ele conta ali um pouquinho da vocação de Isaías. A gente conhece a primeira parte do texto, né? Em que o rei Uzias morre, Isaías vê o Senhor, ele vê os serafins e ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o texto diz que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Só que a gente para por aqui, a gente não lê a continuação do texto. E a continuação do texto, o Senhor diz para Isaías: você vai ser enviado para pregar um povo que eles vão ter ouvidos, mas eles não vão ouvir. Eles vão ter olhos, mas eles não vão ver. E a boca deles não vai falar, e o coração deles não vai se converter, porque eles se distanciaram de mim. E agora, como consequência desse distanciamento, eles vão perder a capacidade de me ouvir, eles vão perder a capacidade de me ver, e a boca deles vai perder a capacidade de falar, até que o tempo se cumpra e eu volte para esse povo. Percebe, irmãos? A distância de Deus rouba de Israel a capacidade de ver, a capacidade de ouvir e a capacidade de falar. Por que Jesus foi atrás desse homem? Ou por que Jesus, ao ser colocado diante desse homem, se compadeceu dele tão profundamente, ao ponto do texto dizer que ele suspirou? Porque ele sabia que aquele homem era o retrato de uma nação. Uma nação podia ser refletido no estado daquele homem. Os israelitas não ouviam mais, porque há 400 anos atrás Deus havia abandonado esse povo e a voz de Deus não se fazia mais ser ouvida. Eles não falavam mais. O Salmo 137 diz que às margens do mar da Babilônia, os babilônios diziam para os israelitas: cantem-nos as suas canções, falem-nos a respeito da sua história. Mas eles não podiam, porque não havia palavras a serem ditas com o distanciamento de Deus, e eles não podiam enxergar. Vocês estão comigo aqui? Só que o texto diz que um dia Deus prometeu que ele voltaria. Tem alguém comigo aqui? Ou seja, Deus prometeu que um dia ele restauraria o seu povo. E eu preciso ler esse texto com você. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Isaías capítulo 35. A gente precisa ler esse texto juntos. Isaías capítulo 35, a partir do versículo de número 1. É um texto curto. Isaías 35, versículo 1, se você não abriu, você pode acompanhar no telão. O texto diz: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria.
a glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e do Saron. E eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Por isso fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, porque o seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, Ele virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos serão destapados, os coxos saltarão, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas irromperão no ermo, e riachos no meio do deserto. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, o que o profeta Isaías está dizendo? Que a consequência do distanciamento de Deus significa ouvidos que não podem ouvir, boca que não pode falar, olhos que não podem ver. A distância de Deus implica em perder a capacidade de ouvi-lo, de falar a seu respeito e de enxergar as suas maravilhas. Mas se Deus está voltando para o seu povo, o texto diz: Ele vai abrir os olhos dos cegos, Ele vai destapar os ouvidos dos surdos, e Ele vai fazer a boca do mudo voltar a falar. Tem alguém comigo aqui? É isso que o Marcos, o evangelista Marcos e os profetas estão dizendo. O retorno de Deus implica em restaurar o seu povo. Ou seja, irmãos, esse homem era o retrato perfeito de tudo aquilo que Jesus estava fazendo sobre a sua nação. Se esse povo havia perdido a capacidade de ver, ouvir e falar das maravilhas de Deus, porque Deus estava longe, agora Ele estava voltando, Ele estava de volta. A presença de Deus estava manifesta, e por isso Ele estava abrindo os ouvidos dos surdos e destapando a boca do mudo. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Só que para isso, irmãos, para que isso aconteça, o texto diz para mim e para você que, em primeiro lugar, Jesus precisou se conectar com esse homem, de uma maneira que ele pudesse entender o que Deus estava fazendo. Para que Jesus pudesse restaurar esse homem, pudesse dar a ele a graça do retorno da presença, Jesus precisou se conectar com ele de uma forma que ele pudesse entender o que Deus estava fazendo. E olha o que Jesus fez. O texto diz que, ao se aproximar do homem, Jesus o tomou e o trouxe à parte. Porque o desejo de Jesus, irmãos, não era transformar a vida desse homem em um espetáculo, mas transformá-lo em um sinal. Tem alguém comigo aqui? Qual que é a diferença de transformar alguém em um espetáculo e transformar alguém em um sinal? Quando você transforma alguém em um espetáculo, você usa da limitação da pessoa para se autopromover. Quando você transforma essa pessoa em um sinal, você restaura a vida dela e conecta ela ao propósito de Deus. Tem todo mundo comigo aqui? O desejo de Jesus não era a autopromoção por meio desse homem, ainda que o resultado fosse que o seu nome fosse proclamado e mais pessoas conhecessem a sua identidade por meio daquilo que ele fez. O texto diz que o interesse de Jesus não era usar a deficiência desse homem para se autopromover, mas conectá-lo com aquilo que Deus estava fazendo. Por isso o tomou e o trouxe à parte. E o texto bíblico diz para mim e para você que Jesus colocou o dedo nos seus ouvidos, e com a sua saliva ele tocou na língua desse homem. O que é isso? Isso é Jesus se identificando com ele numa linguagem que ele pudesse entender. Jesus curou a muitos outros cegos, e curou a muitos outros mudos, e curou a muitos outros surdos. Amém, gente? Mas nem todos ele fez da mesma forma. Com esse homem especificamente, aliás, Marcos é o único que registra esse milagre. Jesus fez questão de colocar os dedos nos seus ouvidos e com a sua mão cheia de saliva tocar na língua desse homem. O que é isso? Isso é Cristo se identificando e falando com esse homem de uma maneira que ele pudesse entender o que ele estava disposto a fazer. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse se comunicando com ele numa linguagem de sinais.
numa linguagem que fosse acessível a ele, para que ele pudesse entender a dinâmica daquilo que Deus estava fazendo ao seu respeito. Todo mundo comigo aqui? Mas, irmãos, como que Deus pode trazer, ou como Deus trouxe a cada um de nós a sua glória de volta, se não descendo a nossa realidade e se comunicando conosco de uma forma que a gente pudesse entender o que Deus está fazendo ao nosso respeito? Porque eu não sei se você entende, o cristianismo não é sobre a nossa capacidade de subir ao nível de Deus para entender a dinâmica dos seus feitos. A fé cristã é sobre Deus descer na realidade humana, na experiência humana e se conectar conosco na nossa dimensão, para que a gente possa entender o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Jesus desce e Ele se faz acessível a linguagem desse homem. Ele põe os dedos nos seus ouvidos e ele põe a sua mão na língua desse homem. Fala com ele de uma maneira que ele possa entender, que ele possa compreender. Irmãos, o evangelho é sobre isso. É sobre um Deus que se conecta conosco na nossa linguagem. Amém? Eu não sei se vocês viram uma outra publicação que eu vi hoje. Eu estou com calor, vou tirar a jaqueta. Eu estava de jaqueta para esconder a barriga, mas não vai ter jeito, irmãos. A barriga vai aparecer. Que o calor é grande, aleluia. Essa luz aqui, meu Deus, é quase igual a luz do sol. Eu vi hoje uma publicação que eu achei sensacional. Assim, me tocou profundamente. Um menininho, sei lá, de uns, no máximo uns 3, 4 anos de idade, de cueca e meia na porta da sua casa, gritando: bom dia, Deus! Alguém viu esse vídeo aqui? Quem viu esse vídeo? Bom dia, Deus! Vamos brincar! E ele correndo para um lado e correndo para o outro. Aí a mãe filmando, né? Aí daqui a pouco a mãe sai e fala assim: filho, o que você está fazendo? Aí ele fala: mãe, eu estou brincando com Deus, vem aqui brincar com a gente. Aí a mãe se aproxima e fala assim: o que ele está falando com você? Não, ele me chamou para a gente apostar a corrida. Vamos apostar a corrida nós 3 juntos? E aí o vídeo termina com a mãe filmando ele, o menino, a mãe e Deus correndo, apostando corrida. Você consegue entender que esse é o nosso Deus? O Deus que desce ao nível de uma criança para se revelar a Ele. Que a limitação de um mudo e o surdo não é bloqueios para que alguém possa experimentar do poder e da graça de Deus. Pelo contrário, se necessário fosse comunicar com você na sua limitação, Jesus desce e se faz acessível para que você seja conectado àquilo que Deus está fazendo. Pelo amor de Deus! Uau! Isso aqui é muito maravilhoso. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Que é capaz de botar os dedos nos ouvidos de alguém para dizer: Deus não se esqueceu de você. Que é capaz de pegar a sua saliva e colocar na língua de um homem para dizer: Deus se importa com você. Mas o texto não diz apenas que ele desce para se fazer acessível a nós, mas ele é movido de grande compaixão. O texto diz que depois de colocar os dedos nos ouvidos e tocar a língua desse homem, a Bíblia diz que ele olha para o céu e ele suspira profundamente. Fala comigo: suspira profundamente. Essa palavra aqui no grego, suspirar, significa sentir nas entranhas. Sentir nas entranhas. O que é isso? Isso é compaixão. A gente entende essa expressão, porque quando a gente está sentindo assim, uma emoção profunda, a gente fala que sentiu frio na barriga. Quem já sentiu frio na barriga aí? Você sente aquele frio na barriga, né? Quando você está indo assim para um encontro muito importante, você sabe que pode de alguma forma, né, alterar a sua vida, seja ele amoroso ou talvez na imigração, não sei. Você sente aquele frio na barriga, você sabe assim: meu Deus, né? Eu não sei vocês, mas o dia que eu fui fazer a minha entrevista lá na imigração, eu senti mais do que frio na barriga, meus irmãos. Quem entendeu, diga: eu entendi.
Além do frio da barriga, veio outras coisas que não é lícito dizer aqui no púlpito também. Veio frio na barriga e dor de barriga. Mas é isso que o texto está dizendo. Jesus, ele sentiu o seu íntimo sendo movido por aquele homem. Meu Deus, gente. Ou seja, para a glória de Deus voltar para cada um de nós, para que a presença de Deus voltasse, para que nós pudéssemos viver o cumprimento da promessa de Isaías 35, profetizada, por meio de Marcos aqui no ministério de Cristo. O texto diz que Jesus precisou se mover de íntima compaixão por cada um de nós. Ele não apenas se identificou conosco, se fazendo acessível, mas ele foi movido de profunda compaixão. Vocês estão comigo aqui? Esse para nós é o ano da compaixão. E sabe, há uma diferença entre compaixão e dó. Fala comigo, compaixão e dó. Tanto a compaixão quanto a dó, o sentimento de perceber a miséria alheia, ambos têm olhos. Mas a diferença da compaixão para a dó é que a dó percebe a miséria alheia, mas se esconde. Porque diante da miséria percebe a sua ineficiência, percebe a sua impotência, percebe a sua ineficácia. Então olha para a miséria alheia e fala assim: nossa, tadinho dele, ai que dó. Vocês estão comigo aqui? A compaixão não. A compaixão, ao perceber a miséria alheia, reconhece a sua capacidade de solução e por isso faz alguma coisa. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Presta atenção, Jesus não é apenas aquele que tem um sentimento, de profundo afeto a nosso respeito, mas além desse profundo afeto, Ele tem poder para resolver as nossas misérias, Ele tem poder para transformar a nossa realidade, Ele tem poder para mudar o nosso quadro. Não é apenas a constatação do que precisa ser feito, mas é a consciência da eficácia do Deus que pode mudar todas as coisas. Ele olha para os céus, Ele suspira e Ele diz: Éfata, abra-te, amém? Não é a palavra mágica não, era só uma palavra normal mesmo, amém? Que significava abra-te. E o texto bíblico diz que imediatamente, tem alguém comigo aqui? Se abriram os seus ouvidos, a sua língua destravou e ele passou a falar abertamente diante de todos. Agora, irmão, o cara ficou a vida inteira sem ouvir e a vida inteira sem falar. Como é que você colocava uma tampa na boca dele agora? Porque Jesus fala assim para ele: não conte isso para ninguém. E a ideia de Jesus de dizer para não contar é porque Jesus sabia o nível de animosidade, ele sabia o nível de conflito que ele poderia encontrar à medida que os milagres iam se espalhando, amém? Por causa do sistema religioso do seu tempo. Ele sabia que se os milagres fossem se espalhando, cada vez mais seria difícil se conectar às pessoas, entrar nas cidades. E é por isso que ele dizia àqueles que eram tocados por ele: pelo amor de Deus, recebe e fica quieto. Só recebe, meu filho, mas fica na sua. Mas irmão, como é que você fecha a boca de alguém que esperou a vida inteira para falar? Sabe o que é triste? É que aos que não podem falar e recebem poder para falar, ele diz: fica quieto. E aos que podem falar, ele diz: fala, e esses ficam quietos. Sim ou não, irmãos? Aos que não podem falar e recebem poder para falar, Jesus diz: pelo amor de Deus, fica na sua, curte o seu milagre e fica quieto. Isso pode gerar muitos problemas para mim, mas essas pessoas não se aguentam, porque elas sabem do que foi feito a seu respeito, e elas então precisam abrir a boca para dizer aos outros o que elas estão experimentando por causa de Jesus. Mas aqueles que podem falar, e é dito a esses: falem, eles se calam. Só que a Bíblia diz que mesmo que você se calar,
até as pedras clamarão. Mesmo que a gente se cale, até as pedras clamarão. O texto bíblico diz que Jesus, ele é movido de compaixão e ele cura esse homem. E esse homem simplesmente não consegue ficar calado. Vocês estão comigo, irmãos? Ele não consegue. E a Bíblia diz que ele sai espalhando a boa notícia. Vocês estão comigo? Ele sai espalhando, para todos os povoados à sua volta, aquilo que ele havia experimentado por causa de Jesus. E as pessoas, escuta isso aqui, as pessoas ao ouvirem o que Jesus tinha feito por esse homem, passaram a dizer, olha que interessante, esse homem faz tudo muito bem. Irmãos, essa expressão é muito interessante. Esse homem faz tudo muito bem. Por que ela é interessante? Porque ela aparece de forma muito clara no livro da Bíblia. Existe um livro que usa essa expressão para definir aquilo que Deus acabou de fazer. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que à medida que Deus ia criando coisas, ou ele ia consertando o caos da criação, a Bíblia diz que ele olhava e via que era muito bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. As pessoas ao olharem e ao verem o que Jesus havia acabado de fazer, elas diziam, isso aqui é muito bom. Até os surdos ele faz ouvir, e aos mudos ele faz falar. Ou seja, irmãos, era impossível perceber o que Cristo estava fazendo e não entender a sua identidade por trás daquilo que ele estava fazendo. Se ele estava abrindo os ouvidos dos surdos, e ele estava abrindo a boca dos mudos, ele estava consertando um mundo quebrado, trazendo para o seu devido lugar. Só tem uma pessoa que tem poder de consertar um mundo quebrado e trazê-lo de volta à ordem, ao seu devido lugar, e essa pessoa é quem? O próprio Deus. Ou seja, por meio daquilo que Cristo estava fazendo, ele não estava apenas consertando uma necessidade física de alguém, ele estava consertando um mundo em ruínas. Ele estava consertando um mundo quebrado. Ele estava consertando um mundo que sinalizava o seu distanciamento de Deus, na sua surdez, na sua mudez e também na sua cegueira. Só alguém como Jesus poderia fazer isso. Sabe, nessa noite eu digo para você, a questão não é se você tem necessidades ou não, porque todos nós temos, amém, queridos? Mas o ponto é, de que maneira Jesus pode conectar a resposta da tua necessidade a um propósito maior que ele tem a respeito do mundo? De que maneira ele pode conectar a tua necessidade com um propósito maior que ele tem para com essa cidade, que ele tem para com as famílias dessa cidade, que ele tem para com essa igreja e que ele tem para com essa nação? Entenda uma coisa, Jesus não se move apenas para satisfazer a tua necessidade pessoal. Ele se move para fazer sinais. Ele se move para fazer sinais. Ou seja, o desejo dele é de alguma maneira, ao transformar você, conectar você a um propósito maior, conectar você a uma história maior, se identificando com você, descendo ao seu nível, se movendo de compaixão, mas para que todos possam olhar e reconhecer que você é um sinal de um Deus que está restaurando um mundo em caos, trazendo de volta para a ordem. Trazendo de volta para a ordem. Consegue entender isso? É mais ou menos assim. Eu vou falar isso aqui e vou caminhar para o encerramento. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo de número 1 e capítulo número 2, que Israel estava numa crise que tocava muitos setores da sociedade, mas especificamente o texto ali descreve um setor que estava em crise, que era o religioso. Porque o sacerdote chamado Eli estava envelhecendo, estava gordo. Misericórdia. Sacerdote envelhecendo e gordo é perigoso, né? Melhor emagrecer, sacerdote. E tinha perdido a capacidade de ouvir a voz de Deus. Os filhos dele eram terríveis. Ofni e Finéias se prostituíam, roubavam as ofertas, corrompiam os sacerdotes. E a Bíblia diz que, para piorar, Eli não fazia
nada. E no meio desse cenário caótico, Deus precisava responder levantando um novo sacerdócio. Só que os descendentes de Eli, que deveriam ocupar essa função, estavam perdidos. No meio disso tudo tinha uma mulher estéril que clamava a Deus por um filho. Se chamava Ana. E ela começou a orar a Deus dizendo assim: Deus me dá um filho. Só que enquanto ela clamava por um filho apenas, seu clamor era ouvido, mas não era atendido. Só que o dia que Ana entendeu que a sua necessidade também podia ser uma resposta. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O dia que Ana entendeu que a necessidade dela também podia ser uma resposta, ela disse para Deus: Deus, eu não quero um filho para mim, eu quero um filho que possa responder a um clamor. Então se o Senhor me der um filho, pelo amor de Deus, gente, vocês estão comigo aqui? Se o Senhor me der um filho, eu não vou ter um filho apenas para ter um filho e ficar dizendo para todo mundo que eu tive um filho. Eu vou pegar o filho que o Senhor me deu e eu vou devolver ele para o Senhor. Ele vai ser consagrado ao Senhor e ele vai se tornar nas tuas mãos uma resposta para essa nação. Quem é que nasceu? Quem é que nasceu? Samuel, pelo amor de Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Quem é que nasceu? Samuel. Porque Ana não queria apenas um filho, ela queria que a sua necessidade fosse uma resposta. Aqui está a diferença. Irmãos, todos nós temos necessidades, todos nós. Mas a pergunta é: quantos de nós esperam que a sua necessidade se torne a resposta de um povo? Quantos de nós esperam que a sua necessidade se torne o sinal para alguém? Porque você está entendendo? A questão, Deus não está comprometido. Desculpa, babei. Deus não está comprometido necessariamente com o que precisamos, com o que queremos, mas com o seu propósito. E quando nós colocamos o que precisamos dentro do propósito de Deus, e o que precisamos se torna um meio de Deus cumprir o seu propósito, então Deus pode saciar o que precisamos e ainda nos sinalizar, nos apontar como um sinal para o louvor e para a glória do seu nome. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui nessa noite? Efatá. Que as pessoas possam olhar para nós e elas possam dizer, né? Elas possam dizer: Ele faz tudo muito bem. Ele pega o mundo em pedaços e Ele traz ele de volta à ordem. Ele pega o mundo em ruínas e Ele o conserta para o louvor e para a glória do seu nome. É isso que as pessoas disseram. Elas não disseram apenas: nossa, que bênção você está falando, nossa, que bênção você está ouvindo. Elas olharam para a voz e olharam para a audição restaurada e disseram: há um Deus que está consertando todas as coisas, um Deus que se importa, um Deus que se compadece, um Deus que ainda tem compromisso com o seu povo, com a sua criação, um Deus que desce à nossa altura e, movido de íntima compaixão, Ele restaura a nossa sorte. Tem alguém comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, por favor. Meu Deus, gente, vocês estão aqui comigo? Cara, isso aqui é muito bom, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é... Tem alguém comigo aqui? Cara, isso aqui é maravilhoso. Ana queria um filho, amém? Mas ela queria mais do que um filho. Ela queria ser uma resposta. A minha necessidade pode ser a resposta de um povo, pode ser a resposta do clamor de alguém. Eu não quero só um casamento restaurado, eu quero que meu casamento seja um sinal para outros casamentos que estão quebrados. Eu não quero só os meus filhos de volta, eu quero filhos consagrados que possam ajudar a outros filhos perdidos a serem consagrados ao Senhor. Eu não quero só provisão financeira, mas eu quero que a minha provisão se torne em generosidade para aqueles que estão necessitados.
É diferente, irmão. Vocês estão comigo aqui? Se a tua necessidade não te conecta a um propósito maior, ela é só sua. Ela é só sua. Mas se ela te conecta a um propósito maior, ela passou a ser do Senhor. Ela passou a ser do Senhor. Porque Ele toma essa necessidade e Ele usa para a glória do seu nome. Feche os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. E eu oro para que Deus ajude você a ter o coração como o coração de Ana, como o coração desse homem, como o coração de alguém que sabe da sua necessidade, sabe daquilo que é necessário, mas sabe mais do que isso. Sabe que Deus tem um propósito, sabe que Deus tem uma missão. E a pergunta é: Deus, como o Senhor pode usar aquilo que eu estou passando com a finalidade de glorificar o teu nome? Como é que o Senhor pode, por meio da resposta a essa necessidade, transformar a vida de outros, transformar, ó Deus, a realidade de outros? Pai, em nome de Jesus eu oro nessa noite para que o Senhor nos ajude a perceber o porquê nós estamos passando por isso. O Senhor nos ajude a entender, Senhor, que esses momentos de luta, esses momentos, ó Deus, de necessidade, de privação, esses momentos de desafios familiares, ó Deus, seja, Senhor, com o cônjuge, seja com o filho, esses momentos de desafio aqui na América, essas preocupações no que diz respeito à documentação, Deus, todas elas, se são apenas necessidades nossas, o que elas podem fazer? Talvez apenas gerar ansiedade, talvez apenas gerar preocupação, talvez apenas gerar, ó Deus, um monte de questionamentos. Mas quando nós entendemos que o Senhor está no meio da nossa aflição, o Senhor está conosco no meio do nosso barco, no meio da nossa tempestade, o Senhor é aquele que vem andando sobre as águas, o Senhor é aquele que usa todas as coisas com o fim de exaltar o teu nome. Então nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê um coração como o coração de Ana, como o coração, Senhor, ó Deus, desse homem que era surdo e mudo, que era um sinal para a sua nação, que era o reflexo, ó Deus, natural de uma realidade espiritual que tocava toda a vida de um povo que não ouvia o Senhor mais e não falava mais do Senhor por causa do distanciamento. Mas esse ciclo estava sendo quebrado, porque o Deus de misericórdia estava voltando para o seu povo, cheio de compaixão, se identificando com eles e restaurando tudo ao seu devido lugar, porque Ele é bom. Ajuda-nos a enxergar isso. Dá-nos esse coração, Senhor, que não apenas está interessado na resposta, mas deseja ser um sinal, que não apenas está interessado, Senhor, em receber um milagre, mas em ser um testemunho, em ser um milagre, Senhor, para outras pessoas, para a glória do teu poderoso nome. Toca cada um que está aqui, toca cada família aqui representada, daqueles que nos acompanham e nos assistem no online, Senhor. Toca cada um com graça e com misericórdia. É o que nós te pedimos juntos e agradecemos em o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Coloque as suas duas mãos sobre seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu te entrego a minha vida. Diga: Jesus, eu quero ser nas tuas mãos um sinal da tua graça, do teu favor. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me afastei. Diga: hoje, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório e orou pela primeira vez dizendo:
eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero que Ele faça em mim o seu querer, a sua vontade. Eu quero que Ele me transforme em um sinal para outras pessoas. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje. Você já andou com Cristo, mas talvez você tenha andado longe, distante. Jesus te chama de volta para casa hoje. Aqui nesse auditório, ou quem sabe no ambiente online, se você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. E se você quer receber essa oração, dizendo que você entrega a sua vida a Cristo ou volta para Ele, eu vou contar até 3, e você vai levantar uma das suas mãos para que eu possa te ver, te conhecer e orar por você, amém? No ambiente online você vai digitar hashtag eu decido por Jesus, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, levanta bem alto. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você que diz: eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver você, quero te conhecer e orar por você. No ambiente online digite para nós hashtag eu decido por Jesus. Eu decido por Jesus, amém? Você pode levantar suas mãos, vamos cantar esse refrão mais uma vez. A terra clama, nos em paz assim como o Senhor nos trouxe. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Dá um abraço quem está do seu lado. Vai na graça, vai na paz.